Quão revigorante pode ser, irmãos, podermos passar algumas horas, talvez num parque ou em algum lugar, em que o nosso ambiente é presenteado por um ar puro e uma rica, bela paisagem. Não concordam? No entanto, mesmo nos vastos espaços abertos, o nosso ar ele tem constituído hoje de um enorme problema. Os venenos que são lançados na atmosfera atingem níveis alarmantes em muitos lugares. Emanações tóxicas, poeira radioativa, bactérias causadoras de doenças e certos tipos de vírus são todos transportados pelo nosso ar. O ar sustentador da vida, que tão generosamente é provido por nosso amoroso Criador, tem se tornado cada vez mais mortífero por causa da ganância e do descaso do ser humano. Mas o que tem a ver o nosso ar com o espírito do mundo, irmãos? Que é o tema do nosso discurso. Resista ao espírito do mundo. Bem, irmãos, porque tão perigosa como é a poluição no ar, no entanto, há uma forma ainda mais letal de ar poluído. E não se trata de um ar contaminado por um acidente nuclear, como o de Chernobyl, na década de 80, que lançou grandes quantidades de partículas radioativas na atmosfera. E nem tem a ver com as bombas químicas que são lançadas pelo ar hoje, né, em muitos países. Então, estamos em perigo, irmãos, de respirarmos um ar ainda mais, muito mais perigoso. Embora, irmãos, esse ar contaminado ele possa ter tirado a vida de muitas pessoas, existe um ar que tem sido mais mortífero ainda. E esse tem matado muitas pessoas hoje, espiritualmente. E as pessoas têm inalado este ar no mundo inteiro, que é o espírito do mundo. Bem, irmãos, a Bíblia fala deste espírito do mundo. Mas o que é exatamente esse espírito do mundo? Seguindo o que diz o novo léxico grego em inglês do Novo Testamento, o sentido geral da palavra espírito significa a disposição ou a influência que enche ou governa a vida das pessoas. E é sobre essa atmosfera mortífera que o apóstolo Paulo ele mostrou, ou contrastou, melhor dizendo, com o Espírito da parte de Deus. E é o que nós vamos ver. Abram, por favor, as suas Bíblias, irmãos e amigos. Aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 12, que diz assim: E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que soubéssemos as coisas que nos foram dadas bondosamente por Deus. Conforme observamos no texto, irmãos, Paulo disse: Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Vemos aqui uma certa diferença de espírito, em se ter espírito do mundo e em se ter o Espírito de Deus. Como sabemos, o espírito do mundo ele tem influenciado a sociedade humana como um todo, pois ele é constituído de pessoas que não servem a Jeová Deus. E esses ainda agem à base de preferências individuais, dando evidência certa de que eles têm o espírito do mundo, mencionado por Paulo. Portanto, irmãos, o espírito do mundo é o oposto do espírito ou força ativa de Deus. E é impossível ter uma boa relação com Deus enquanto se tem o espírito do mundo. O espírito do mundo é a força ativadora, egoísta e pecaminosa que impulsiona o mundo da sociedade humana justa. E este espírito, irmãos, é muito venenoso. Por quê? Porque tal espírito que controla o mundo, ele é egoísta, injusto, demoníaco e apartado de Deus. Os que têm o espírito do mundo manifestam certas atitudes básicas
que condiz com o atual sistema de coisas, né? Do qual Satanás é Deus. O espírito do mundo de Satanás, irmãos, inclui o ódio da verdade, as obras da carne e a oposição a todos os caminhos justos de Jeová. Notem o conselho que Paulo deu aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21, que diz: As obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúme, acessos de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, invejas, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas, do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Conforme lemos o texto, irmãos, essas são obras da carne, da qual o espírito do mundo oferece hoje, como a imoralidade sexual, a conduta insolente, idolatria, entre outras. Interessante, irmãos, que neste capítulo 5 de Gálatas, Paulo destacou a diferença entre a atitude de uma pessoa espiritual e de uma carnal. Paulo explica que uma pessoa com tendências carnais, ela se concentra mais em si mesma do que nos outros. Faz o que acha ser certo aos seus próprios olhos, em vez de tentar viver em harmonia com os padrões de Deus. Então, se esse espírito do mundo enraizar nos pensamentos e nos desejos da pessoa, os seus frutos logo se evidenciarão nas suas ações. E pior ainda, conforme vimos, tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Todos os adoradores de Jeová, eles precisam resistir ao espírito do mundo e à conduta que este inspira. Para fazermos isso, temos de lutar constantemente e estarmos decididos a desarraigar de tendências negativas que possam existir, tanto na nossa mente, bem como no nosso coração. Devemos então, irmãos, cultivar o fruto do Espírito Santo de Deus. Conforme nós vamos ler aqui, na sequência, agora, nos versículos 22 e 23 do livro de Gálatas, da carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: Por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Se adquirirmos tais frutos do Espírito, irmãos, nos enquadraremos como tendo o Espírito de Deus. Vimos no texto que, se cultivarmos tais qualidades, como o amor, este nos motivará a amarmos mais. A alegria dará força para enfrentarmos os nossos desafios. A paz nos ajudará a evitar brigas nos nossos relacionamentos. A paciência permitirá que continuemos felizes, mesmo quando sofremos provações. A bondade fará com que outros sejam também bondosos conosco. A benignidade atrairá outros a nós. A fé garantirá a orientação amorosa de Deus. A brandura dará tranquilidade de coração, mente e corpo. E, por fim, o autodomínio fará com que cometamos menos erros. De fato, irmãos, essas são qualidades que todos nós cristãos queremos cultivar. E assim podermos continuar a resistir ao espírito do mundo. Porque os cristãos não falam aquilo que procede do mundo, mas sim o que é de Deus. Portanto, irmãos, por outro lado, Satanás ele tem usado este mundo mal para assim opor-se à adoração verdadeira, e um dos meios que ele tem usado também é através de Babilônia Grande, que é a parte religiosa deste mundo, usada por Satanás para cegar e confundir a humanidade com ensinos falsos deste mundo. E de acordo com o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 18, versículos 2 a 4, lá diz, irmãos, em parte,
que todas as nações elas ficaram embriagadas com o seu vinho de doutrinas falsas e de fornicação espiritual. Também, irmãos, o mundo de Satanás, ele não tem adotado princípios justos, mas sim tem prevalecido a corrupção. E esta pode ser encontrada na religião, na política e no sistema comercial ganancioso, ou no alto comércio, que também faz parte do mundo de Satanás. Falando deste, irmãos, o ganancioso sistema comercial, ele tem prejudicado muito a humanidade, porque esse tem acumulado muitos alimentos em depósitos que têm sido estragados ou ido para o lixo. E por outro lado, tem deixado com que milhões de pessoas morram de fome, por não terem o que poder comprar para comer. Por outro lado, irmãos, milhares de armas militares capazes de destruir a humanidade toda estão sendo produzidas e vendidas. Assim, o alto comércio, junto com a religião falsa e os governos políticos, têm promovido o egoísmo, o crime e guerras terríveis. Satanás ele tem usado isso para fomentar o espírito de cobiça e de materialismo no coração dos homens. E ainda, irmãos, como a Bíblia diz, o elemento político do mundo de Satanás realmente batalhará contra o Cordeiro de Deus no tempo devido. E a força de ataque do sistema político e a violenta instituição militar tem causado a insensata matança de milhões de pessoas. De fato, irmãos, como sabemos, o inteiro mundo de Satanás está moralmente corrompido. E nós, servos de Jeová, evidentemente não podemos ter parte alguma neste mundo impuro, pois Satanás ele tem cegado as nações quanto à verdade da palavra de Deus, e elas estão andando na escuridão mental. O apóstolo Paulo, ele descreve vividamente a condição de coração e da mente da humanidade contaminada. E suas palavras servem de avisos para todos nós hoje. Querem ver? Leamos, por favor, agora a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 e o 18. Efésios, capítulo 4, versículo 17 e o 18, que diz assim: Portanto, digo e exorto no Senhor, não andem mais como andam as pessoas das nações, na futilidade de sua mente. Eles estão mentalmente em escuridão e apartadas da vida que pertence a Deus, por causa da ignorância que há neles e por causa da insensibilidade do seu coração. Podemos avaliar por que Paulo escreveu essas palavras tão fortes aos cristãos em Éfeso. Se nós nos lembrarmos que naquela cidade era notória pela sua decadência moral e idolatria pagã. Mas a situação hoje é similar. Nós também vivemos num mundo de valores deturpados, de moral decadente e de práticas da religião falsa. Muitos dentre nós vivíamos segundo o sistema de coisas deste mundo. Portanto, é importantíssimo que compreendamos o sentido das palavras de Paulo e tiremos proveito dos seus conselhos por nos mantermos bem alertas. Também, irmãos, hoje, em nossos dias, permitiu-se que nos esportes, diversões e recreações se degenerassem em atividades degradantes, competitivas e com frequência prejudiciais. Se falando dos esportes, irmãos, por exemplo, quantas vezes já ouvimos a mídia dizer que pessoas são mortas ou ficam feridas por se envolverem em brigas de torcedores de times nos estádios? No entanto, episódios de violência provocados não só acontecem a um tipo de esporte, mas interrompem em vários tipos de esportes, como boxe, e agora um dos mais violentos de todos, que é o MMA, que é uma luta livre. Além desses excessos, há também glutonaria, bebedice e festanças e conduta insolentes. Agora, se falando um pouco do entretenimento, irmãos, muitos têm lamentado o efeito degradante que tem tido em alguns filmes. Também, irmãos,
nas telas de TV, elas têm trazido de maneira bem descarada o sexo, a imoralidade e o cultismo. E recentes produções de TV incluem temas que destacam o homossexualismo, a prostituição e o sexo. Nisso, muitos se perguntam: o que está acontecendo com a diversão em geral? E em alguns países, irmãos, a pornografia é um comércio feito às escuras. Já em outros lugares, ela é aberta a todas as pessoas. Essas são expostas a jovens, até mesmo a crianças, através da internet, num índice de aumento explosivo. Além desses excessos, irmãos, há também bebedeiras em festas e em reuniões sociais. E essas estão ficando cada vez mais manchadas pelo excesso de bebidas alcoólicas. Todos nós, irmãos, temos que tomar muito cuidado com tais perigos. Também seria bom examinarmos a natureza do nosso entretenimento. Sermos servos de Deus não garante que o nosso entretenimento seja correto. Consideremos o que o apóstolo Pedro escreveu aos cristãos aqui em a carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 3, que diz: Pois no passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo a vontade das nações, quando vocês viviam em conduta insolente, em paixões desenfreadas, em embriaguez, em festas descontroladas, em bebedeiras e idolatrias ilícitas. Conforme lemos, irmãos, Pedro destacou sobre o perigo de fazermos com que o mundo faz de errado. Todavia, é vital que os cristãos agora, como naquele tempo, estejamos atentos, porque é fácil tornar-se presa de entretenimentos prejudiciais deste mundo. Também, irmãos, Satanás ele usa todas essas manifestações do espírito do mundo em sua luta contra o povo de Deus e a sua adoração a Jeová. As palavras em 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: Pois o mundo inteiro está no poder do maligno. Portanto, é necessário saber evitar essas características do espírito do mundo, das quais devemos nos guardar. Bem, irmãos, livrar-se do espírito do mundo requer que cheguemos à raiz da questão. É preciso refletirmos o Espírito de Deus e o genuíno amor aos seus caminhos. É necessário que nos guardemos de atitudes que revelem o espírito do mundo. No entanto, irmãos, nós iremos ver a partir de agora alguns aspectos e características que este mundo ele apresenta e analisaremos o que nós temos que fazer para resistir a ele. Então, quais são algumas das características do espírito do mundo da qual nós devemos nos guardar? Bem, a primeira característica do espírito do mundo é fazer o que se quer fazer sem consideração pela vontade de Deus. Repetindo, fazer o que se quer fazer sem consideração pela vontade de Deus. Talvez, irmãos, nós já ouvimos expressões como essas, né? Eu estou farto do que me digam o que fazer. Deixe-me em paz. Expressões como essas podem indicar um espírito de independência. E, infelizmente, às vezes pode-se ouvir essas palavras até mesmo da boca de cristãos. Mas, tendo em mente as palavras de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, e é o que devemos fazer, é confiar em Jeová de todo o nosso coração, e não confie no seu próprio entendimento. Então esse assim deve ser o nosso proceder. A segunda característica, irmãos, que temos que ficar alertas e que este mundo apresenta é reagir a situações à base de orgulho. Repetindo, reagir a situações à base de orgulho. Então foi o próprio Satanás quem primeiro consentiu a tornar-se orgulhoso a ponto de corromper o seu coração, e nós não queremos agir como Satanás. Mas ao contrário disso, as palavras de Provérbios capítulo 18, versículo 5, diz que elas são muito eficazes quando diz: todos de coração orgulhosos são detestáveis para Jeová. A terceira característica do espírito do mundo é
manifestar atitude rebelde para com a autoridade. Manifestar atitude rebelde para com a autoridade. Então, evitar tal espírito impedirá que pessoas tementes a Deus se tornem desafiantes dos governos seculares e principalmente de Deus. E isso, infelizmente, vem acontecendo lá fora. Os jornais têm noticiado a falta de respeito para com as autoridades governamentais e nas áreas da educação e da saúde, o vandalismo nos parques e edifícios públicos. É claro que ser cristão e obedecer aos princípios bíblicos nos ajuda a evitar tal espírito rebelde. A quarta característica do mundo é dar rédeas soltas aos desejos da carne decaída. Ou seja, irmãos, satisfazer ao desejo dos olhos e da carne. Pode-se ver a influência e ouvir a respeito disso em toda parte. Portanto, irmãos, há uma necessidade constante de ficarmos alertas contra isso, conforme nós vamos ler aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João, capítulo 2, o versículo 16, que diz: Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas origina-se do mundo. Notaram? O desejo da carne, o desejo dos olhos, se originam do mundo. E nós, irmãos, devemos evitar, pois os pensamentos e os desejos conduzem a consequências mais sérias. Alguns talvez argumentem que nem tudo o que é no mundo, que está no mundo, é errado. E de fato, o mundo tem os seus atrativos, né? Mas esses podem facilmente nos desviar de servir a Jeová. Portanto, se viermos a amar as coisas do mundo, mesmo as que em si não sejam erradas, nós podemos correr perigo. Se permitirmos que coisas que destacam desejos da carne e dos olhos, essas coisas elas podem se tornar aceitáveis e depois tentadoras, e depois cairmos no erro. Isso poderia ser fatal. O quinto ponto, irmãos, que devemos ficar atentos é de não permitir que a vida seja dominada pelo desejo de possuir aquilo que se vê no mundo e a ostentação de bens e de supostas consecuções. Tanto homens como mulheres frequentemente dão tanta ênfase às suas consecuções que eles se pressionam a alcançar um nível de vida igual ou até melhor dos que os seus vizinhos, né, tenham, querendo talvez uma roupa melhor, um carro do ano, etc. Certo jornal ele disse que não importa quão virtuosas e sejam as qualidades das pessoas, a maioria dos outros não as respeitará e nem a reconhecerá se ela não tiver dinheiro. Será que é assim mesmo? Será que o dinheiro, os bens materiais, é tudo na nossa vida? Vejamos um exemplo, irmãos, aqui de Salomão, que era um rei sábio e mais rico da sua época. Vejamos o que ele disse sobre os seus bens, os bens que ele adquiriu. Aqui em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, que diz: Mas, quando refleti em todas as obras que as minhas próprias mãos tinham feito, e em todo o trabalho árduo que eu tinha realizado com tanto esforço, vi que tudo era em vão, era correr atrás do vento, e não havia nada de valor debaixo do sol. Observaram? Conforme nós podemos notar nas suas palavras, a de Salomão, de que tudo o que ele tinha possuído era vaidade, era como correr atrás do vento. Ou seja, irmãos, buscar alvos insensatos será igualmente frustrante. A vida neste sistema é curta demais para desperdiçá-las em empenhos que nos deixam de mãos vazias. Portanto, riquezas espirituais, elas são mais importantes, como foi para Salomão e também será para nós hoje. O sexto aspecto, irmãos, é dar vazão às emoções em linguagem abusiva e atos violentos. Evitar linguagem obscena e pervertida começa por se aprender a controlar as emoções
e as ações que levam a ela. Em Efésios capítulo 4, versículo 31, diz que ressentimento, ira, gritaria e palavras ofensivas e maldade nós cristãos temos que evitar. O sétimo ponto e penúltimo é evitar basear as esperanças e os temores no que os humanos são capazes de fazer. O homem, ele considera de real valor aquilo que ele pode ver e tocar. Portanto, suas esperanças e temores giram em torno de promessas de outros homens. Eles olham para os governantes em busca de ajuda e ficam desiludidos quando eles fracassam. O último ponto, irmãos, do espírito do mundo que temos que evitar é por dar a humanos e a coisas honra adorativa que pertence a Deus. Até mesmo pessoas e governantes, eles têm sido tratados como deuses, né? E milhões têm se curvado perante ídolos. Já outros idolatram atores e atletas de destaque. Esse espírito é tão comum que os que verdadeiramente amam a Jeová e querem dar-lhes adoração exclusiva precisam estar diariamente alertas contra esta influência. No entanto, irmãos, como podemos resistir a este espírito do mundo? O que pode fazer alguém quando se encontra numa área poluída ou por um gás venenoso? Bem, para colocarmos uma máscara ligado num suprimento de ar puro, ou podemos também nos retirar daquela área. Da mesma maneira, o mundo, ou seja, o modo de evitar o ar de Satanás seria, por assim dizer, por nos retirar de tudo que possa habilitar o espírito do mundo, conforme nós analisamos no decorrer desse discurso. De modo que seremos sábios se nós nos ligarmos a um suprimento de ar espiritual. E isso é possível por se derivar da genuína felicidade de se obedecer a Jeová e por resistir a este espírito do mundo. E Jeová, irmãos, nos dá alegria de coração por nos ensinarmos a sua palavra e ajudarmos a seguir os seus princípios corretos na vida. Ele ainda nos concede grandes bênçãos por nos usarmos para salvar a vida de outros por meio da pregação e o ensino de sua palavra. Os que são obedientes a Jeová, em geral, são protegidos dos efeitos prejudiciais desse espírito do mundo. E com a ajuda dele, estão decididos a combater e a vencer o espírito deste mundo. Enchemos como que o nosso pulmão espiritual, de ar puro, por assistirmos regularmente às reuniões e pelo estudo pessoal, e pela atividade de pregação, à associação cristã e pela oração. Os que amam a Jeová levarão uma vida limpa e reta por ganharem a sua aprovação e receberão a vida eterna num novo mundo justo, pois este mundo mau, irmãos, será destruído, arrastando consigo todos os que apoiam e que têm o seu espírito. Leamos, por favor, agora 1 João, capítulo 2, versículo 17. 1 João, capítulo 2, versículo 17. E essa sim deve ser a nossa atitude também, que diz: além disso, o mundo está passando, e também o seu desejo, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os cristãos sabem e aceitam essas palavras como verdade. Isso faz com que a sua maneira de encarar a vida sejam bem diferentes das pessoas deste mundo. E elas estão contentes em servir a Jeová desde agora, bem como a perspectiva de servi-lo por toda a eternidade, por resistir ao espírito deste mundo.